Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. E dando continuidade, então, ao confronto doutrinário, a gente vai falar sobre o Espiritismo nega os milagres de Jesus. Então sejam muito bem-vindos, o meu nome é Gustavo e vamos para mais um confronto doutrinário de título O Espiritismo nega os milagres de Jesus Cristo. Então vamos lá, tchê, vamos já para a Bíblia. Ou melhor, vamos falar sobre o livro de Allan Kardec. No livro Obras Póstumas, de página 1172, diz a seguinte declaração espírita: convém, pois, riscar os milagres do rol das provas em que pretendem basear a divindade do Cristo. Ele está dizendo, né? Convém riscar os milagres do rol das provas em que pretendem basear a divindade de Cristo. Aí, né, tchê? Negando os milagres. Continuando, então, tchê. No livro A Gênese, de página 1036, diz a seguinte declaração espírita, no título Os Milagres do Evangelho, capítulo 15. Então diz o seguinte: os espíritas negam a deidade absoluta de Jesus. Consequentemente, negam também os milagres escritos na Bíblia. Para eles, Jesus é apenas um médium. Então, segundo a definição dada por um espírito, ele era o médium de Deus. Vamos lá, tchê. Vamos lá, então. Vamos agora para o confronto doutrinário, tá, tia? Vamos para a Bíblia agora. De letra A, de título A Cura da Mulher que Sofreu de Fluxo de Sangue. Esse aqui é um dos milagres que está escrito na Bíblia. Em Marcos, capítulo 5, versículo 25 a 34, diz o seguinte: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. Está aí um dos milagres, né, feito pelo nosso Messias. E a declaração agora espírita diz o seguinte sobre esse milagre. No capítulo, na página 1036 do livro A Gênese, diz a seguinte declaração espírita: estas palavras, conhecendo ele próprio a virtude de que saíra de si, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operava de Jesus para com a mulher doente. Ambos sentiram a ação que se acabava de produzir. É notável que o efeito não fosse por ato algum da vontade de Jesus. Não houve magnetização nem posição de mão. A irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Aí, né, a declaração espírita, dizendo então que foi a irradiação fluídica normal. Não foi um milagre. Está dizendo como se fosse aqui física. Bom, tia, continuando então. Agora no livro em Lucas, na Bíblia, né, tia? Agora em Lucas, de título A Pesca Maravilhosa. Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 7, diz o seguinte: Jesus viu 2 barcos e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia.
E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de que se irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E olha aí, ó. Essa está em Lucas capítulo 5, um milagre do Messias. Bueno, no livro A Gênese, página 1036, diz a seguinte declaração espírita sobre a pesca maravilhosa. A pesca qualificada de miraculosa explica-se igualmente pela dupla vista. Jesus, de modo algum, produziu espontaneamente peixes onde não havia, mas viu como um vidente lúcido acordado pela vista da alma o lugar onde achavam os peixes e pôde dizer com segurança aos pescadores que lançassem ali as suas redes. Então ele estava dizendo que viu com olhos de médium. A pesca miraculosa que ele explica, né, que Jesus de modo algum produziu espontaneamente peixes onde não havia, mas viu como um vidente lúcido. Daí, nada de milagre, é um vidente lúcido. Continuando então, agora na letra C, a cura do cego de Betsaida. Em Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26, diz o seguinte: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entre na aldeia. Viu? Então está aí um milagre do nosso Messias. Isso está em Marcos, capítulo 8, versículo 22. E agora a declaração espírita. No livro A Gênese, página 1037, diz o seguinte: Aqui o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, mas gradual e seguida de ação sustentada e reiterada, apesar de ser mais rápida do que na magnetização ordinária. Ele está dizendo que é um efeito magnético. A cura não foi instantânea. Está dizendo que é física, é ciência, né, tia? Bueno, na letra D, então, resposta, uma das outras curas do Messias. As bodas em Caná da Galileia. Então, em João, capítulo 2, versículo 1 a 11, aí diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus disse: Mulher, que tenho eu contigo? Jesus lhes disse: Enchei d'água as talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então tá aí, né, tia? E agora,
a declaração espírita. Bodas de Caná. No livro A Gênese, página 1047, diz o seguinte: declaração espírita. Ele deveria ter feito durante o jantar uma alusão ao vinho e à água, para tirar daí alguma instrução. Então vejam Então vejo que na página 1047, como diz ali os espíritas, né, ele deveria ter feito uma alusão durante o jantar, uma alusão ao vinho e água. O que é uma alusão? Alusão é uma conclusão de um determinado fato, assunto ou período histórico. Ele está explicando essa passagem do jeito dele, sem se dar conta que isso é um milagre. É um milagre. Ele está dizendo que é tudo baseado na física e na ciência. Continuando então, no livro de João, repetindo então as palavras de Allan Kardec recebidas do Espírito, né, Jesus não passava de um médium de Deus. A propósito, João, como está ali, João disse que não creiamos em todo espírito, porque existem espíritos que não são de Deus. Então ele diz: amados, não creias em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvimos e que há de vir, eis que está no mundo. Tá aí então, Allan Kardec admite a natureza humana de Jesus. Será que ele estaria em função disso? Estaria ele em função disso? Fora da lista dos possíveis anticristos? Infelizmente não. Ele pode muito bem ser incluído nessa relação aí, porque nega a veracidade de João, capítulo 1, versículo 1, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Allan Kardec diz que essas palavras eram apenas a opinião do escritor e não podem ser tidas como prova da deidade de Jesus. Com isso, ele nega a inspiração da Bíblia. Porém, João afirma que o espírito que não confessa que Jesus como Deus veio em carne, como diz em João, capítulo 1, versículo 14, é um anticristo. E agora Allan Kardec, para reforçar sua posição contra a deidade de Jesus, vai ao extremo de negar a ele próprio os milagres, no caso servindo-se indevidamente das palavras de Deus, que é a Bíblia, para dar consistência, falso testemunho à sua doutrina espírita. Então Jesus, para provar a sua condição de Deus conosco, nos mostra os milagres como prova. Em João, capítulo 10, versículo 37 a 39, diz o seguinte: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então tá aí. Em João, capítulo 5, versículo 36, diz o seguinte: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, estas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. Mais uma prova bíblica. E aí tá indo, os milagres,
Agora em João, capítulo 15, versículo 22, diz o seguinte: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então ele veio e comprou nossos pecados com seu sangue. Ele pagou, né, tia? Nossos pecados com seu sangue. Então agora na letra G. Em Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6, diz o seguinte: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mais uma prova bíblica, né? E os milagres aí do Messias que ele fez. Em Lucas, capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Esses são, né, os milagres que ele fez. Agora, na letra H, diz o seguinte: a aceitação da adoração como Deus, né, tia? Em João, capítulo 20, versículo 28, diz o seguinte: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e meu Deus. Desculpa, Senhor meu e Deus meu. Tá aí, né, tia? Então os espíritas pretendem sustentar sua negação da deidade absoluta de Jesus, negando os milagres dele. A esse respeito, né, tia? Então reitera João, dizendo, né, em 1 João, capítulo 2, versículo 22 a 23, que ele diz o seguinte: quem é mentiroso, senão aquele que nega Jesus? É Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então tá aí, né, tia? Tá aí as provas, tá aí o confronto doutrinário. Tá. Então tá aí, pessoal. Tá feito o confronto para que todos pudessem ver. Tá lá no livro de Allan Kardec todas as suas contrariedades dentro, né, dos milagres de Jesus ali. Aqui nesse livro aqui, ó, ele fala muito mais. Eu peguei os principais tópicos, né, para falar sobre os milagres dele. Mas aqui, se alguém quiser ver, tem muito mais mesmo. Bom, tia? Então tá aí. Um forte abraço a todos. Espero que tenham assistido até o fim. Fiquem na paz do Criador e até o próximo vídeo. Até mais.